Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre o Luiz Segovia, zagueiro canhoto do Botafogo, que eu sei que vocês conhecem muito bem, e vai ser titular pela primeira vez no Campeonato Brasileiro vestindo a nossa camisa. O Vitor Cuesta está cumprindo suspensão, então a dupla de zaga a gente ainda não sabe qual vai ser, né? Se o Castro vai mandar um time reserva, mas o fato é que o Segovia realmente vai ser o titular. Hoje eu vou falar nessa análise sobre algumas características muito interessantes desse jogador e como, na minha opinião, ele é um protótipo praticamente perfeito para substituir o Cuesta quando a gente não tiver o argentino à disposição e até também para aquela passagem de bastão, né? Porque o Cuesta já é um zagueiro com uma idade mais avançada, então já não tem muitos anos de carreira pela frente, a gente sabe muito bem disso. Mas antes de eu falar sobre esse jogador e fazer toda a análise, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação, tá, gente? Eu pedi a meta de likes no último vídeo, a gente ainda não bateu porque o vídeo tem pouco tempo, mas a gente está muito perto, então eu queria agradecer muito a moral de vocês e pedir também para vocês permanecerem me ajudando aí. Então o like nesse vídeo também continua sendo muito importante, tá, gente? Vou botar uma meta de 500 likes, conto com essa ajuda de vocês, tá? Então vamos para a nossa análise de hoje, que é sobre o Luiz Segovia. Bom, antes de começar com a nossa análise, é importante eu citar que o Luiz Segovia fez partidas contra equipes de nível um pouco mais baixo, mas isso não significa que não dê para tirar várias conclusões interessantes sobre a característica desse jogador, né? E é uma característica que se mostrou em Copa Sul-Americana, com esse zagueiro sendo bicampeão. Então, de fato, ele sabe lidar com essas pressões, é um zagueiro muito tranquilo, muito resiliente, acho que essa é a palavra muito boa, porque mesmo ele tendo problemas durante o jogo, é um zagueiro que não se assusta e tem muita confiança na sua própria inteligência e na sua qualidade técnica também. Então, é isso que a gente vai ver justamente nesse vídeo. Então, começando aqui com esse material contra o Nova Iguaçu, que se eu não me engano foi a primeira partida do Botafogo com o time reserva, né? E aí o nosso zagueiro ali, o camisa 4, é que a gente vai analisar no vídeo. E aí, nesse primeiro lance, já é muito interessante da gente averiguar, né, essa indução com perfilamento corporal que ele faz. Ele finge que vai dar o passe por um setor e aciona o companheiro no outro. No caso, ele finge para esses dois jogadores aí do Nova Iguaçu de que ele vai dar um passe por dentro. Ele faz até ele até gesticula com a mão, né? Como se ele fosse dar esse passe por dentro, mas aí ele aciona o meia que está por fora. E esse meia tem mais tempo, né, para tomar a sua decisão. Então, esse nível de entendimento, né, do seu perfilamento livra ele de sofrer algumas pressões no passe. Aí a capacidade de quebrar linhas também, achando os volantes. Esse diálogo dele com os meias mais centralizados também é muito forte, né? Ele não sente desconforto em acionar os volantes o tempo inteiro, inclusive ele prioriza isso. E nesse lance, a gente também vê algo muito interessante, algo muito comum que acontece com zagueiros com o maior poder associativo, que é aquela questão de ficar um pouquinho mais com a bola no pé e atrair o opositor para que você libere o espaço nas costas dele. Então o que a gente vai ver aí? Ele, a partir do momento que ele dá o passe, ali no lateral esquerdo, olha como ele vai procurar uma aproximação do jogador do Nova Iguaçu. E quando ele se aproxima, aí ele dá o passe nas costas desse jogador. Então usar a atração da primeira linha de pressão ali do adversário também é muito importante para você quebrar essas linhas e auxiliar também na construção. E aí, mais uma vez, o que eu falei para vocês, aquela indução por perfilamento corporal, finge que vai dar o passe por dentro, dá o passe por fora. Então isso engana bastante o adversário, né, como eu citei. E aí nesse lance é justamente, mais uma vez, aquilo que a gente observou, né, a indução. E esse lance é até mais legal porque é um passe mais longo, né, um passe em profundidade. E ele finge que vai dar o passe aqui no lateral esquerdo e o jogador do Nova Iguaçu fica claramente enganado, né? Ele acaba achando que o passe seria ali pela lateral e o Luiz Segovia achou um jogador por dentro. E é algo também muito importante para zagueiros que gostam de construir, a confiança para conduzir. É algo que a gente não vê com muita frequência no próprio Vitor Cuesta, que é um zagueiro organizador, mas não é a todo momento que você vê o Cuesta quebrando linhas com condução, com a bola no pé. Ele quebra mais com passes. Isso a gente já vê de diferente no equatoriano. Então o Segovia, nesse caso, ele vai conduzindo até achar um apoio frontal. Então ele faz basicamente a função de um meia. Olha aí como ele está muito próximo do Marlon Freitas, como o Patrick de Paula ali está numa linha também bem próxima dele. Então vocês vão ver isso com frequência nesse vídeo, a forma como ele conduz até estar próximo dos atacantes, dos meias. Então esse trabalho dele é muito interessante de construção. E aí o Botafogo, inclusive, consegue entrar na área, né?
E aí nesse lance a gente consegue notar mais uma vez aquela visualização do apoio nas costas do opositor, né? Recebeu, atraiu o seu opositor, dá o passe nas costas dele. Então, trabalho muito bem feito desse zagueiro. E aí também mostrando mais uma vez o poder associativo dele. Deu passe, ele já dá a opção. Ele não é aquele zagueiro que vai dar o passe e vai ficar estático, né? Não vai gerar uma linha de passe nova. Então, realmente é algo bem interessante da gente notar nesse jogador. Agora eu trago as imagens do jogo dele contra o Ipiranga, a última vez que ele foi titular pela Copa do Brasil. Mais uma partida excelente desse zagueiro. Aliás, a nossa dupla de zaga foi muito boa e o Segovia conseguiu até participar mais da construção ofensiva do que alguns meias. Então, mostra muito dessa característica dele. E falando sobre dupla de zaga, é até interessante ressaltar como o Botafogo tentou dar um padrão, né? Porque se você olha para os zagueiros canhotos, os zagueiros que jogam pela esquerda, você tem dois organizadores muito fortes. O Vitor Cuesta, especialista no cruzamento dos 3/4 do campo, e o Luiz Segovia, especialista em conduções e passes em profundidade. Se você olha para o lado direito, você tem dois zagueiros que não têm a organização como a qualidade mais forte, mas são zagueiros com muita impulsão, são zagueiros com muita força física e zagueiros também muito rebatedores, né, que rebatem com qualidade. Então, pelos dois lados, a gente consegue repetir algumas características. Por isso que o Botafogo com dupla de zaga titular ou reserva, na minha opinião, não deve sofrer muito nessa temporada. Inclusive, vai ser até um ponto muito positivo para a gente na hora de rotacionar esse elenco. Mas agora, falando sobre o jogo dele contra o Ipiranga, a gente vai ver várias jogadas mais verticais, né? Como eu falei para vocês, aquela qualidade de conduzir. Olha como ele tá na frente do Marlon Freitas, que é o nosso primeiro volante, então ele ultrapassa essa linha de meias. Vou ressaltar isso também em outras imagens, né? E sempre procurando esse passe mais à frente, buscando quebrar a linha do adversário. Aí ele recebe, não achou nenhuma solução, conduz um pouquinho mais, dá o passe ali no meia. Então é realmente muito inteligente a forma como ele se porta com a bola, né? E aí uma jogada, assim, espetacular dele. Vocês vão ver no lance seguinte, onde ele recebe a bola, tem a marcação ajustada e ele resolve esse lance com um passe maravilhoso em diagonal. Esse lance é tão difícil porque se a gente olhar bem para ele, tem um adversário ali encurtando muito o espaço dele. Então se ele quiser voltar para o goleiro vai ser muito difícil porque ele precisa girar o corpo. E os dois apoios mais próximos do Luiz Segovia nesse lance estão com a marcação ajustada. Então ele acertar um passe a algum desses jogadores, eles também vão ter dificuldade para girar e jogar e podem perder a bola, né? Então o que ele prefere, esse passe lindo em diagonal, achando o meia mais livre, que é o Tietê. Como eu disse, né? E olha a liberdade que o Tietê tem para receber, para girar, para organizar o jogo. E aí novamente, ó, passa da linha dos meias, consegue fazer uma inversão de jogo, né? Já que não achou nenhuma solução ali pelo lado esquerdo. De novo, passa da linha do meio de campo, consegue achar um jogador ali no entrelinhas. O Raí foi muito acionado pelo próprio Luiz Segovia, né? Então ele teve muita liberdade nesse jogo para fazer aquilo que ele mais gosta. Participar ali na mesma linha dos meio-campistas e conseguir esses passes em profundidade que foram espetaculares. Aí, uma grande chance que ele criou para o Matheus Nascimento. E nesse lance é bem interessante, né? Ver como o Botafogo dialoga com ele. Ele dá o primeiro passo para o Marlon, não progrediu. Volta de novo para o Segovia. Aí o Segovia prepara, consegue um lindo passe, mas aí o Botafogo não progride de novo. E aí qual é a solução? Volta de novo o jogo com o Segovia. E aí, mais uma vez, ele consegue um passe vertical. Só que o Raí também não consegue orientar muito bem o domínio e a gente acaba perdendo a bola. Então, é realmente impressionante, cara, ver a forma como ele tem muita tranquilidade para achar esses passes, como ele conduz bastante, né? Essa característica dele é a mais forte. Vocês até já viram como eu repeti essa palavra várias vezes durante o vídeo, né? A condução. E isso é muito importante, cara, porque principalmente quando você está enfrentando blocos médios ou blocos baixos, você tem linhas bem compactas do adversário. Então, não vai ser a todo momento que os seus meias vão conseguir quebrar linhas, né? E se você tem um zagueiro que possa ocupar essa função de um meia e fazer com que os outros vão rodando, né? Vão gerando essa linha de passe, é melhor, porque você consegue criar mais superioridade, né, na última linha do adversário. Então, assim, é um zagueiro excelente, um zagueiro completinho e que funciona perfeitamente para o esquema do Luiz Castro. E como vocês puderam ver, em um jogo só, criou uma grande chance de gol e ainda deu um passe para finalização também, que foi na trave. Então, por isso, meus amigos, que para mim, o Luiz Segovia é o melhor zagueiro do Botafogo no quesito
construção. Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Como vocês puderam ver, é um jogador que enche meus olhos de verdade. E não é à toa, né, que eu gosto de fazer essa comparação dele com o Cuesta, porque mesmo os zagueiros organizadores, eles também têm características diferentes entre si. E o Segovia, para mim, é um zagueiro único nesse elenco. Então, conto com essa moral de vocês, gente, naquele like, tá? Como eu disse no início do vídeo, é importante a gente bater essas metas porque o canal ainda está crescendo, então o YouTube entende que o conteúdo ali está sendo gerado e o público está gostando também. Então, agradeço bastante aquele apoio sempre que vocês têm me dado e conto com esse apoio sempre, tá, pessoal? Então, um grande abraço, feliz Dia das Mães, né, para quem é mãe aí e acompanha o nosso canal e tamo junto, valeu!